O Sol está apagando. O Sol está apagando. Ele está sendo sugado por muitas estrelas. Essas estrelas, normalmente, elas formam sistemas. Ela vem acompanhada de planetas e os planetas de luas. Por isso você vai ver muitos corpos celestes diferentes. Mas quem estuda sabe a diferença entre uma estrela, um planeta e uma lua. Né? Um asteroide, um cometa, são corpos celestes diferenciados, cientificamente diferenciados. E ela diz, num dos seus estudos, que existem pelo menos entre 10 a 30 núcleos estelares orbitando o nosso Sol e sugando o nosso Sol. Resultado, o Sol está morrendo. Em 6 anos, você vê aquelas 2 fotos que eu mostrei no início, você vê claramente que ele está apagando. Tá? Então, como é que a gente vê esse Sol brilhando todo dia aí e você, às vezes, vai lá tomar sol? Ela vai explicar agora nesse segundo estudo, presta muita atenção, chamado Planeta X e a Bíblia. Aqui ela vai falar, no final, ela vai dar uma aplicação bíblica. Irmão, a aplicação bíblica da doutora Cláudia, com todo o amor que eu tenho por essa irmã, não conheço, mas tenho um carinho com ela, porque ela me ajuda muito a entender as coisas, esse tipo de profecia, né? As profecias do fim. Mas tem a sua razão de ser. Ela vai aplicar o Apocalipse 8, tem a sua razão de ser, mas talvez não seja biblicamente falando assim, mas cientificamente é muito importante o que ela fala, e vamos agora prestar atenção. Não se distraia com nada, senão você não pega. Hello, ladies and gentlemen. I am Dr. Claudia Albers, Planet X research and professional physicist. And today I'd like to bring to you another one of my articles. This one is entitled Planet X and the Bible, the Artificial Sun Simulation System. Now, there is plenty of evidence that the sun we see in the sky is not the real sun, but an artificial device which simulates the real sun. And there seem to be several models in operation, and I show some of these that I have written about below. Some seem to be operating within the Earth's atmosphere, some seem to be in orbit. This particular one that is shown here in this photograph, and we can see that it has to be an artificial device because there is cloud in front of it and there is cloud behind it. And the only way this is possible is if this is a sun simulator and it's operating at cloud altitude. And I have talked about this before in article 117. I talked about this photograph, which I show here again, where we can see, what seems to be the sun, a light source below a line of dark clouds. We then see a gap in the clouds. We then see what seems to be the sun shining through some high altitude clouds, but because there's a gap there and we do not see the sun shining through the gap, the only possible explanation is that this is a reflection. And if this is a reflection, there has to be a light source below these high altitude clouds. And this means, since high altitude clouds are usually at an altitude no greater than 45,000 feet, this means that this light source, this artificial sun, has to be below 45,000 feet. Now here we see, this is the ISS sun simulator. As you can see, it doesn't look like the sun at all. It has rays in every direction. There seems to be a hexagonal shaped kind of device behind it, and this round shape. And with Scott's help, I came up with a design for it, which would reproduce what we see in these images. It would look somewhat like that. It would use some laser beams
laser generation device. I show one of these here. And the other design I have worked on was based on this patent from 1966. It would have mirrors here. These are concave mirrors, and a light source behind it with a hole in it and a reflector there. And this may be somewhat the design that this simulator that was photographed in the sky is made out of. We do see what looks like a hexagonal mirror made up of an array of hexagonal mirrors, and it's possible that this mirror that we see in front here can be made up of such an array. It does have the gap that we expect, as this one has that gap. So it's possibly that this one has a design similar to that. And so there are several designs, and there would be several of these. Each section on the surface of the Earth would be assigned one of these systems. If it's in orbit, it would orbit, and each part of the system would in turn shine on a different portion of the Earth. So we would need a whole fleet, a whole system of these in order for the sun to be simulated for every portion of the Earth's surface. Now, the reason why we need a sun simulation device is because the solar system has been invaded by these objects, which are called stellar cores, which are all burnt out stars that come into the sun's corona. We see this one, it's actually striped. And they absorb energy from the sun. They absorb plasma from the sun. We can see the plasma connection that this device is making with the sun. And this plasma connection is made through a magnetic connection. They interact magnetically with the sun, not gravitationally. And they have demonstrated that the sun is electric in nature, that the universe is electrical in nature, that the gravitational view of the universe and the sun is wrong, that everything seems to be electrical in nature. And an electrical sun then can go dark, and it seems to actually go dark as demonstrated by the so-called SDO eclipse season, which is not actually an eclipse at all. That is just a story used to cover up the fact that the sun is going dark. And these objects seem to have started arriving at least 100 years ago, and since then they have been affecting the sun and weakening it. So it's been for quite a while that we've had problems occurring with the sun. And the reason why I think it's 100 years is because one of the first manifestations of these objects having come into the solar system and rejuvenating by rejuvenating I mean they regain the ability to emit light once again. When they come in, they only emit infrared light. They are all burnt out stars, so they are not emitting visible light. But after being in the sun's corona for a while, they absorb energy from the sun and they start being able to emit light once again. But so in 1917 seems to have been one of the first manifestations that these objects were invading the sun. And so they have been here, I think, for quite a while. And I have written several articles about these objects, and one of them is this article 116, where I talk about the different sizes of these objects. They range in size from 4 times the size of the Earth to 3 times the size of the sun. And possibly there are many more than those that have been observed. There seems to be an effort being made to hide these objects from the Earth's population. So it is not always easy to get clear data on actually what's going on. But we do know, and I've written about this for a while, that the SDO eclipse season is actually a time when the sun actually goes dark. It's not actually an eclipse, that's a cover-up story.
But we see, and the evidence that the sun is going dark can be obtained by just looking at the corona. And the corona shrinks back as the sun grows darker and darker. If this was an actual eclipse, then we would expect for this part of the sun to be covered when the earth reaches this point, and then we would expect the corona to be covered as well. But what actually happens in every single image, as the darkness progresses across the face of the sun, the corona shrinks back, as we see it has shrunk back here. If it hadn't shrunk back, we'd expect to see corona there and corona there. It would look the same as it does here. It would just be covered up to this point. This does not happen. And I have explained this in several articles. For example, this one, How Do Stars Produce Light? That's article 110. I wrote about this. And article 71, Can Planet X Cause the Sun to Go Dark? And so this happens for up to 69 minutes per day for about 20 days in succession. And I believe this is happening at other times as well. The sun is most likely growing dark or sometimes going completely dark. And the fact may actually be actively hidden from us by light being added to certain images. But there is enough evidence to show that the sun is weakening and weakening more and more. This is an image from December 30th, 2017. It's a GOES image, so it's an X-ray image. But we can see that the coronal holes covering the face of the sun have grown in size to such an extent that it seems like almost 100% of the face of the sun facing the earth is covered in coronal holes now. And since we are still 1.5 years away from the solar minimum, this is not supposed to be happening, but it is. And I've written about the fact that the sun seems to be weakening and weakening very fast, and this weakening is accelerating, possibly because more and more coronal holes seem to be arriving, and they continue to drain the sun, and it is basically dying. And this weakening can also be seen in these images. These are STO image in the 304 angstrom, and we can see how the sun has darkened over the years. This is from 2012, 2013, 2014, and the last solar maximum was in 2014, and we can see that the sun became darker between 2013 and 2014, and thus showing that it's weakening independently of the solar cycle. And this was the subject of this article I recently wrote, article 118, Solar Activity Declining Independent of the Solar Cycle. Is the sun dying? So the sun is weakening, and this is why we would need a sun simulation system made up of many elements. Just many elements would be needed to simulate the sun. Each section on the surface of the earth would need its own simulator, and then we would need devices that would simulate the moon and the planets, because if the sun is not shining, then the moon and the planets would not appear in the sky either, since they reflect sunlight. So a whole large system would be necessary to simulate everything so that everything looks normal to the inhabitants of the earth. And the most surprising thing is that such a system seems to actually be mentioned in the Bible, because in Revelation 8 verse 12 it is written, "Then the fourth angel sounded, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened. A third of the day did not shine, and likewise the night." Now,
notice that if the scripture was, for example, referring to a third of the actual moon, because it says a third of the moon was struck, and if the third of the real moon was destroyed, then we would still expect to see the moon in the sky. It just would have a strange shape because a third of it would be missing. But if the sun was still working normally, then the moon would still be reflecting sunlight, and everybody on Earth would in turn, whenever it was their time and nighttime, would see the moon. So what could possibly cause the fact that the moon, or a third of the moon, is destroyed, cause a third of the night not to shine, or a third of during a third of the night it not being seen? And the only logical explanation for that is that this is actually an artificial system designed to project the moon. And if a third of the system is destroyed, then all the inhabitants on the earth, when it was their turn to see the moon in that 1/3, or it was projected for them by that 1/3 of the system, and if that part of the system was damaged, would not see it. So it would seem like 1/3 of the night would not shine, because possibly it includes not just the moon but the stars. So a third of the night would not shine. And if a third of that part of the system included the sun, then a third of the sun, and in this case, which would work during the day, would not shine either. So this seems to be talking about an actual system that simulates, an artificial system that simulates the sun, the moon, and the stars. And the stars, I would expect, would include the planets. Most people who do not have specialized knowledge, when they look at the sky and they see a planet, they think of it as a bright star. So we would expect that this system simulates the brightest of whatever objects we are supposed to observe in the sky, the sun, the moon, and the stars, including the planets. And if a third then is damaged, then a third of the system would not be viewed by the Earth's inhabitants, and it would then lead to a third of the day not shining, and likewise a third of the night. So in conclusion, with the sun having weakened as it has in the past few years, as well as the fact that it is periodically going completely dark and most likely going dark more and more, it is not surprising that an artificial sun simulation system which simulates the sun, moon, and planets has become a necessity to keep the truth regarding the weakening sun and the presence of the stellar cores, which are causing these changes in the sun from the Earth's population. This artificial system seems to be mentioned in the Bible in Revelation 8 verse 12, where we are told that it will become damaged so that a third of the day and a third of the night will not shine. The fact that we can now understand that this scripture is talking about this kind of system is an indication that the time when this event occurs may be fast approaching. And here are the references. If you're interested in the different things I talk about in this article, I've written about all of these before in these different articles. And this is Dr. Claudia Albers, Planet X physicist. Thank you for watching. Irmãos, eu destaquei essas fotos aí para você ver, né? Você olha então, 2012, a seguinte, 13, a 14, quando você compara o 11 com o 12, você já nota diferença, aliás, o 12 com o 13 você nota diferença, 13 para 14 mais ainda, e o 12 para o 15 mais ainda. Né? E por último, essas de 16 e 17. Então isso aqui já tem um ano, essa última aqui, e o Sol deve estar escurecendo mais ainda. Ela usa essa estrela morta, esse núcleo estelar, drenando a energia do Sol. No primeiro vídeo, ela mostra o Sol aqui embaixo e ela drenando e se tornando clara. Ela vai ganhando, ela vai formando um invólucro, ela vai formando a sua luminosidade.
Se você prestou atenção, olha o tamanho dessa estrela comparado com o nosso Sol, ela é praticamente do mesmo tamanho, se não for maior, né? Essa estrela que está sugando o plasma, a energia do nosso Sol. Ela mostra essa mesma estrela numa outra fotografia, num outro estudo, e embaixo você vê uma outra pequena, menor do que a maior, e se você observar mais do lado direito, assim, parece que tem mais corpos estelares ali, né? É a mesma foto do Sol. Agora, aqui é outra estrela, você pode ver que a composição dela, ela explica nesse outro estudo, bem direitinho, que essa estrela ela já está brilhando mais do que aquela outra da direita. Você pode notar que ela está adquirindo, chupando mais energia do Sol, né? E você pode ver que ela também é grande. É quase que praticamente do tamanho do Sol. Olha bem para essa estrela esquerda. Dá uma boa olhada nela, você consegue ver? Essa esquerda, olha bem, lá está bem mais nítido que no meu computador. Agora olha para isso aqui. Irmãos, vocês estão vendo aí, eu não sei se aquele vídeo lá de Chicago é no norte, então o hemisfério bem no norte, Canadá aparece muito, Alasca, Canadá, hemisfério norte, e cá embaixo no hemisfério sul, Nova Zelândia, Austrália, aqui embaixo, bem aqui embaixo, né? Você vê essas coisas. E esse vídeo aqui foi publicado domingo. 20, hoje é 22, 2 dias atrás. 2 dias atrás. Queria ler curtinho também, queria que você visse. Pastor Giovanni, traduz para nós. Tem que ser rápido.
se traduz a legenda em cima. Esse círculo branco é o Sol, é a circunferência do Sol, esse branquinho. Olha o tamanho dessa coisa que está chegando perto do Sol. O Sol é aquele branquinho ali, esse cirquinho. Ontem, captado às 7h76. Horário de Greenwich. Em cima está escrito grandes objetos não identificados que passaram pela nave NASA Solar, dia 5 de 20. Se você olhar o círculozinho branco, que é o Sol, a circunferência do Sol, e olhar para o objeto, dá umas 10 vezes ali o tamanho do Sol, esse corpo estelar. E você pode deslocar o Sol do lugar, chupar mais energia, bagunçar tudo. Filtro, o Scott que fez essa filmagem, o filtro, essa imagem de satélite. A NASA deixou escapar isso. Eu passei esses vídeos para você ver como as coisas estão. Esse de Chicago, não sei se é verdadeiro, se não é, como é que não é. Mas a Bíblia fala muito do escurecimento do Sol em vários textos. Esse que nós vimos ali, que é a profecia de Joel, repetida em Atos, tanto no capítulo 2 de Joel como no 2 de Atos, ela fala. Aqui nós temos vários textos que nós vamos ver agora, que fala desse assunto. Então eu queria ver com você. Você vai acompanhar. Para nós ganharmos o tempo, eu peguei e botei os textos no PowerPoint. Então você não precisa se preocupar em abrir a sua Bíblia, mas vai acompanhando a leitura. Eu coloco esses eventos de Isaías 13, de 9 a 13, dentro de um período chamado Grande Tribulação. O problema dessa Grande Tribulação é que as pessoas, os teólogos, eles ao fazer os seus estudos, uns entendem que a Grande Tribulação dura 7 anos, outros que 3,5, e outros vai ser só um finalzinho lá. Então, uns acham que tem a Grande Tribulação, outros acham que não tem, que a igreja passa, outras a igreja não passa, e criam várias teorias a esse respeito. Eu quero depois falar um pouco sobre isso. Esse período desse juízo aqui, de Isaías 13, eu comecei lá no verso 9, onde o Senhor diz o seguinte: se preste atenção na linguagem de Deus. Deus não fala a palavra errada, nem palavra sem sentido. A palavra vazia, toda palavra que ele fala, a palavra que sai da boca dele, ele cumpre. Eis que vem o dia do Senhor. Grande tribulação, dia do Senhor. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores.
Então, a grande tribulação vai alcançar os pecadores, né? Os pecadores, os ímpios. O verso 10 diz: porque as estrelas e constelações do céu não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Você está vendo que está ligado? A grande tribulação e esses eventos todos são ligados ao escurecimento do sol. E agora você está sabendo que o sol já está praticamente escuro. O que nós temos aí é um simulador do sol. Verso 11: castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos ou dos cruéis. Por que vem esse juízo? É sobre o ímpio. Irmãos, Deus está até na ponta do cabelo com o pecado do homem, com aquilo que o pecado fez na vida do homem e através dele toda a natureza ele contaminou. Então Deus vai julgar o pecado e o pecador. Agora lembre-se que ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. Continuando. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Vão ser poucos os que vão restar nessa terra no final dos juízos de Deus. Poucos. Ouro vai ser mais barato, vamos dizer, mais fácil de achar do que homens sobre a face da terra, quando Deus terminar a sua obra desse juízo tremendo que ele vai estabelecer sobre os homens ímpios. O que diz o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado esquerdo, 10.000 cairão ao teu lado direito, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o quê? A recompensa dos ímpios. Ímpios. Verso 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar. Outra versão diz se moverá. A minha diz se moverá do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Às vezes nós lemos esses versículos não prestando atenção no que Deus está falando. Ele está dizendo, olha, eu vou entrar em juízo com toda a carne. Eu vou matar os ímpios da face da terra. Eu vou erradicar essa turma. Eu vou arrancá-lo pela raiz. Eu vou mostrar os textos para vocês. É esse dia aqui. Pelo que farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Irmão, onde é que Deus colocou a terra? Orbitando o Sol. 365 dias, 6 horas, 48 minutos, 9 segundos. Uma volta completa. Agora Deus diz, eu vou tirar a terra do seu lugar. No hebraico tem o sentido de órbita. Tirar a terra da sua órbita, do seu lugar. Deus vai remover a terra da órbita do Sol. Primeiro que o Sol vai estar morrendo. Segundo que se ficar, vira torresmo, vira cinza. Deus tem que tirar a terra da órbita do Sol e vai levar a terra para outro lugar. Ô pastor, nós já estaremos no céu, né? Não sei. Talvez você esteja aqui. Ah, eu não creio nisso. Então fica aqui para você ver. Olha, farei estremecer os céus. Irmão, olha a linguagem de Deus. Céus. É mais do que o sistema solar. Você vai ver que isso aqui é muito mais abrangente.
é no mínimo o sistema solar que vai entrar em colapso total. Já que o Sol é a estrela que mantém o sistema solar, ele já está em colapso. Ele colapsando totalmente, pum, acabou o sistema solar. O equilíbrio de forças gravitacionais e magnéticas desequilibra tudo. Deus vai tirar a Terra do seu lugar. Por que tem que ser a Terra? Ah, pastor, deve ser o novo céu e a nova Terra. Nós vamos chegar lá. Isaías 30, 26. Em Isaías 30, 26, Deus está falando desse tempo e ele diz: a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Ele está falando que o povo de Israel. Irmão, não perca de vista, Israel é o relógio de Deus. Você quer entender profecia ou saber o tempo profético que nós estamos vivendo, você tem que estudar a história de Israel e ficar de olho nesse povo. Porque Deus marca o seu tempo profético por esse relógio. Eu tenho um estudo só sobre Israel, chamado Israel, o relógio de Deus. Então você tem que ficar atento a isso aí. O que significa isso aqui? Significa que o sol vai aquecer 7 vezes mais antes de morrer. A doutora Cláudia, ela fala, num outro estudo que ela fala, de um estudo, não é nesse, você viu que nesse ele não fala disso, mas num outro estudo que ela publicou, e ela tem vários estudos sobre isso, vale a pena você colocar lá, doutora Cláudia Albers, PhD, e achar o site dela, e se você entende inglês melhor, ela tem só 2 vídeos em português, porque ela é de origem portuguesa. 2 vídeos só. Os outros são todos em inglês, e aí você tem que legendar no Google, ou então, se você sabe inglês, melhor ainda para você. Mas ela fala num outro estudo o seguinte, que ela está preocupada com o escurecimento do sol, é quando ela toca nesse assunto, num outro. Ela disse, eu estou preocupado por quê? Porque cientificamente nós sabemos que a morte de uma estrela, ela ocasiona o colapso de uma estrela, ela começa quando, os cientistas sabem disso, quando ela começa a queimar e acelerar a queima dos seus componentes, dos gases que formam aquela estrela, que dão vida, calor àquela estrela. E quando ela chega na metade, da quantidade daqueles gases, ela acelera a queima para poder explodir o seu núcleo. Ela acelera a queima, e ela vai acelerando a queima, e ela vai se tornando uma gigante vermelha, e num dado momento ela explode e dá origem a outros, aqueles pedaços vão dar origem a outras estrelas e planetas, outros sistemas solares. É a chamada supernova e a nova. Dependendo do tamanho da estrela, é uma supernova, do tamanho da estrela é uma nova, né, se elas forem estrelas gigantescas. É assim que funciona nesse universo. Como o Sol é de 5ª grandeza, é uma estrela pequena, ele vai, quando chegar na metade da sua capacidade, ele vai acelerar e vai se tornar uma gigante vermelha. Isso é científico. E, de repente, ele apaga. Ele não tem força para explodir, ele apaga e vira uma anã branca. Praticamente só com o infravermelho que vai encontrar o núcleo do nosso Sol. Vai virar uma anã branca. Mas antes ele se torna uma gigante vermelha. E aí ele queima os 4 planetas menores que estão próximo dele. Mercúrio, Vênus, Terra é o 3º e Marte o 4º. E afeta os grandes, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Também. Mas ele vai queimar os 4 e nós somos o 3º. Com toda certeza a Terra vai simplesmente calcinar.
E a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, como se você concentrasse a luz do sol 7 dias. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Olha, isso aqui está falando da final da Terceira Guerra Mundial, isso está para acontecer. Verso 19, de Isaías 60. Isaías é um livro extremamente profético. 19 a 22, o Senhor diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus, a tua glória. Presta atenção no que ele está falando. Não existirá mais o sol. Por isso que ele tem que morrer. Por isso que ele está morrendo. E não é daqui 1 bilhão de anos. Está morrendo agora. Começou lá a checar isso em 2010, 2011 já piorou, 2012 foi piorando mais, 13, 14, 15, 16, 17. Quando chegar lá em outubro de 18, a gente não sei lá como é que vai estar aquele sol. E aí vem o risco, porque estão sugando a energia dele, e de repente ele reage e apaga. E nessa reação, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. Por quê? Porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Isso aqui, irmãos, está recebendo aos judeus. Nós gostamos de dizer amém, glória a Deus, aleluia, mas não olhamos para trás o que está sendo falado. Para chegar no amém, glória a Deus, você vai ter que passar pela outra parte do aquecimento. E isso aí é misericórdia. Por isso que eu já deixei em vermelho, para você dizer misericórdia, Senhor. E dizer graças a Deus pelo pretinho ali. Mas o Senhor será a tua luz, nunca mais. No milênio não existirá o sol. Não há sol no milênio. 19 a 22, continua. Todos os do teu povo serão justos, está falando dos judeus. Para sempre herdarão a terra. Aleluia. Agora sim você devia dizer aleluia. Porque Deus disse para ele, olha, vocês vão herdar a terra para sempre. O que Deus então vai ter que fazer? Cuidar dessa terra, porque se deixar onde está, vai simplesmente ser calcinada. Por isso Deus tirará a terra da sua órbita, do seu lugar. Os judeus, a Bíblia diz, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Irmãos, isso aqui é o milênio. Isso aqui é milênio. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isto prontamente, ou seja, subitamente eu vou fazer isso. Isso aqui é milênio. Deus vai restaurar a terra no milênio. Nós vamos ver isso com mais detalhes para frente. Ele tira a terra desse sufoco, deixa ela queimar um pouquinho, né? Porque vai ter que passar por um foguinho aí, que o Senhor disse não vai deixar nem raiz nem ramo. Vou ter que queimar. O ímpio vai virar pó, poeira debaixo dos seus pés. Malaquias, capítulo 4. Joel 2, verso 10, 30 e 31 diz assim: diante dele treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Está notando? Hoje o homem já está inventando o seu simulador de sol, de lua e de estrela e tal. Por quê? Porque senão já estaria um caos total nesta terra. Irmão, imagina se nós já tivéssemos com o sol daquele jeito lá, não iluminando nada aqui. O caos que estaria isso aqui.
Deus é bom. Ele é glorioso. As estrelas retiram o seu esplendor. Verso 30, é o mesmo texto original de Joel 2. Mostrarei prodígios no céu e na terra. No céu e na terra. Sangue, fogo e coluna de fumaças ou cogumelo de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a grande tribulação. O dia da angústia de Jacó, o sol vai escurecer. Essas coisas vão acontecer. A grande tribulação está às portas, irmãos. Nós vivemos muito preocupados com a nossa vida, como se a gente fosse viver para sempre aqui. Acabou. Já faz tempo. E Deus anda muito irado conosco, pastores, porque nós não pregamos essas coisas, não preparamos o seu povo. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa pastorada. Apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Joel capítulo 3, versos 14 e 17. Multidões no vale da decisão. Os batistas gostam muito de pregar isso aqui como se fosse mensagem de evangelista. Isso aqui não tem nada de evangelista, isso aqui é escatológico. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que acontece no vale da decisão? O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, ou seja, de Jerusalém, e fará se ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Irmão, preste atenção no que Deus está falando. Ele fala que vai abalar, ele fala que vai tremer a terra. Você pode imaginar as consequências disso? Se você não consegue imaginar, eu vou mostrar para você. Verso 16, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, e que habito em Sião, meu santo monte. E Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. Vai acabar essa bagunça de Jerusalém. Essa coisaiada toda não entra mais em Jerusalém. Jerusalém é a capital da onde Jesus vai governar toda a terra. Toda a terra, do Monte Sião. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Isso no milênio. E a palavra do Senhor vai encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Isso já é milênio. Milênio é um estudo espetacular. Amós 8:9 diz assim, ainda dentro desse contexto aqui. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrarei, escurecerei a terra em pleno dia claro. Irmãos, isso já está acontecendo, se você quer saber, em alguns pontos. Mas eu não tenho tempo de ficar mostrando os vídeos para você. Pifou uma parte desse escurecedor, desse simulador do sol, sobre uma região da Suíça e da Itália, e pleno dia, às 8 horas da manhã, das 8 às 10h20, ficou tudo escuro, as luzes se acenderam, e como? Depois voltou, acendeu tudo. Isso aí foram cientistas, agora quem foi, eu não sei não. Eu queria ver com vocês agora o que Jesus fala desse período de escurecimento do sol, dessa coisa toda, desse período que nós estamos entrando nele, que nós já estamos vivenciando. Jesus, no sermão profético, em Mateus 24 e Lucas 21, eu separei dois textos para nós examinar. Mateus 24, 29 diz assim, Jesus falando desse período. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, aquele primeiro período, 3 anos e meio, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Essa expressão é muito forte, que eu vou já falar sobre ela. Em Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26, Jesus
falando aqui já na narrativa de Lucas, que era mais detalhativo, ele escreveu: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Você vai no mar, você vê as ondas, não dá para você ficar perplexo ali, nem desmaiar de terror, não é? Agora você imagina a Terra se aproximando da Lua, a Lua da Terra, o que vai acontecer com os oceanos? A Terra cambaleando, água para lá e água para cá, água para lá e água para cá. E haverá homens que desmaiarão de terror. E pela expectativa, desmaiarão pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Jesus diz que o sistema solar, o equilíbrio dos céus, vai entrar em colapso. Quando agora, irmãos, nós somos a geração final que temos condições de entender cientificamente isso, ou entender o alcance dessas coisas. E ele continua dizendo: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. É melhor você estar na nuvem descendo, sabe, do que estar aqui embaixo vendo. Que aqui embaixo você vai ter que passar primeiro por todas essas aflições. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, fazer o quê? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Aqui sim cabe um aleluia. Por quê? Porque o Senhor diz, quando começar a acontecer essas coisas, é hora de você começar a pular de alegria, exultar, dar soco de alegria no ar, como fazia o Pelé quando marcava um gol. Isso é exultar, isso é alegrar, é esse o sentido. Por quê? Porque a nossa redenção está cada vez mais perto. Jesus está voltando. Você está vendo que os sinais estão aí. E uma das profecias que tem que se cumprir é o escurecimento do sol. E vem essa física teórica, essa mulher é de uma capacidade tremenda. Aqui você vê as dimensões dos corpos celestes, aqui eles estão nas escalas. Olha o tamanho do Sol perto da nossa terrinha aqui. Mesmo perto de Júpiter, olha o tamanho do Sol. Aqui está em escala certa. O que não está é no lugar certo, nas órbitas certas. Nos distanciamentos. Aqui está tudo assim juntinho, só para você ver. Ok? Tá? O nosso gigante aqui que é uma estrela de quinta grandeza e que vai ficar pior ainda.